Olá, pessoas! Mais um episódio desse podcast, quarto episódio. Nesse podcast eu resolvi fazer um negocinho diferente. Resolvi chamar um amigo meu pra gente conversar, pra gente bater um papo sobre um livro que ele me recomendou uma vez, um tempinho atrás, e foi um livro que mudou a minha vida. Recomendo muito que vocês leiam esse livro e eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também. O livro se chama A Única Coisa e ele fala basicamente sobre como você escolher as prioridades da sua vida e como você escolher a sua única coisa. Por mais que o título seja meio sensacionalista, o livro é incrível do início ao fim. Eu saio com ele assim, todo marcado, simplesmente todo rabiscado. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Um monte de rabisco, um monte de círculo. Acho que não vai dar pra ver. Mas enfim, espero que vocês gostem. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Siga a gente no Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui na descrição pra vocês. E é isso, bom podcast pra todo mundo. Um beijo. Tá, vamos começar do começo. Primeira parte. Primeira frase que ele já começa. Se você perseguir 2 coelhos, você não vai pegar nenhum. O que você entende com isso, Gui? Eu acho que se você tem duas prioridades, principalmente se são duas prioridades da mesma área, então se a gente vai Sim. falar de carreira, se tem duas prioridades na sua carreira, você não tem nenhuma prioridade, eu acho, né? Se você tem duas coisas que são distintas, que elas são divergentes entre si, você tá tentando perseguir as duas, você não vai conseguir ter a qualidade suficiente para fazer nenhuma das duas de uma boa forma. Então eu entendo que se você tá perseguindo dois coelhos, que a gente entende que são dois animais, então seriam duas coisas da mesma área. Você não consegue pegar nenhum. E aí, se fossem áreas diferentes, por exemplo, saúde e carreira, aí não seriam dois coelhos, seriam coisas diferentes, talvez você até consiga manejar. Mas no exemplo dos coelhos, eu acho que da mesma área você não consegue focar em mais de uma coisa com qualidade. Exato, eu acho que entra literalmente no título do livro A Única Coisa, porque ele fala, tem um capítulo só pra isso, né? Tem uma parte lá que ele fala que só existe uma única coisa mais importante. Eu vejo muitas pessoas, principalmente no ambiente de trabalho, elas meio que acham que tudo é urgente, que tudo é importante, ou que tudo que tem que ser feito. Elas não têm muito essa noção de que uma coisa só é realmente importante. Eu acho que isso é o mais difícil da gente absorver também, né? E de você escolher essa única coisa. É porque é muito tentador, né? Você abre rede social, você abre qualquer YouTube, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa. Então você fala, eu vou estar perdendo se eu não estiver fazendo aquelas coisas. Então você acaba querendo fazer de tudo, mas aí, paradoxalmente, é aí que você está perdendo. Ao invés de você selecionar uma coisa e focar nela, você tenta abraçar tudo, você acaba não abraçando nada. Exatamente. E no final, os dois coelhos saem aí pra ir andando, os dois fogem, você não pega nenhum. Você fica Vamos para a pergunta de foco. É uma pergunta que ele repete várias e várias vezes no livro. É uma pergunta que ela não é apenas dessa forma, né? Ela não é fixa. Ele vai mudando ela de acordo com os capítulos. Que nem, por exemplo, na primeira introdução ele fala: qual que é a única coisa que você pode fazer essa semana que é capaz de tornar todo o resto mais fácil ou até desnecessário? Aí, em outros momentos, ele muda um pouquinho. Ele fala: qual é a única coisa que você pode fazer que... Eu não lembro muito bem. Que torna todo o resto desnecessário. Então, mais ou menos assim, ele vai enxugando. Aí tem uma que ele fala: qual é a única coisa que você pode fazer hoje para melhorar o seu time comercial? Entendeu? Ele vai modelando essa frase. Você em algum momento já tinha se tocado do poder dessa frase, do poder dessa pergunta? Ou já tinha se feito essa pergunta alguma vez na sua vida? Dessa única coisa, não. Eu já tinha pensado algo similar quando a gente pensa no princípio de Pareto, né? De você focar em 20% para ter os 80% dos resultados. Sim. Mas eu sempre olhava para mais de uma coisa. Então, não olhava para uma única coisa. Eu sempre tentava duas ou três coisas. Mas eu percebi que a diferença de duas e três coisas para uma coisa não é só o dobro ou o triplo. É muito mais do que isso. Então, exatamente. Se eu tenho um objetivo pro mês no trabalho, eu tento identificar qual que é a minha única coisa, às vezes, é identificar qual que é a única coisa. Então, que vai me gerar, como se fosse gerar toda a atração para que todo o resto flua melhor. Então, você tentar pensar, eu acho, que a melhor atividade possível que você vai conseguir diminuir algum peso das outras, ou você vai estar mais próximo para fazer as outras. Isso varia de contexto para contexto, né? Igual você falou, time comercial, e aí você define a única coisa. E aí, qual que é a única coisa da única coisa? Você sempre consegue descer um nível, né? Sim, eu acho que
não só a frase, mas toda a informação do livro, é como se você, tipo, tivesse inserindo na sua cabeça um estilo de vida. É literalmente um estilo de vida você pensar a única coisa. Porque, tipo, você vai modelando em várias áreas da sua vida. Sei lá, por exemplo, se alimentar bem. Você não se alimenta bem só no trabalho. Você não se alimenta bem ou só na sua casa. Ou só na faculdade. Você começa a se alimentar bem em vários contextos. Aí você vai viajar, você começa a se alimentar bem. Eu acho que ter esse pensamento é, tipo, muito sobre isso também. Começa a meio que fazer parte do seu estilo de vida. E aí você começa a levar para várias coisas. Você tinha falado do Pareto, eu tinha anotado aqui na página 109, tem uma parte que ele fala disso. Geralmente temos sucesso, apesar da maior parte das coisas que fazemos, e não por causa delas. Que ele fala que, aí tem um complemento aqui, o sucesso não está em todas as coisas que fazemos, e sim no punhado de coisas que fazemos bem. Eu acho que eu tinha até anotado aqui 80% do resultado, 20% do esforço. Porque literalmente, as pessoas acham que ela tem essa visão de achar que várias coisas são importantes, porque elas pensam assim, fulano teve sucesso. Ele fez isso, aquilo. Mas não foi exatamente tudo isso que fez ele ter o sucesso. E nem ele fala, né? Não foi por causa delas. Foi porque eu acho que ele definiu uma única coisa e focou naquilo. O resto, ele foi só agregando na vida, na rotina, etc. O que você acha? Sim, e eu acho que, por exemplo, uma pessoa que atingiu o sucesso do zero, eu acho que não dá pra gente acatar tudo que ela fez, porque se ela atingiu do zero, muitas das coisas que ela fez, ela estava testando na hora. E se a gente for analisar depois que a pessoa já atingiu o sucesso, ela vai ver que muitas daquelas coisas não faziam tanto sentido, mas como ela estava tentando atingir do zero, ela estava criando algo, diversas coisas ali não fazem sentido. Então, se a gente tá tentando criar algo do zero e a gente tenta pegar tudo aquilo que uma outra pessoa fez, não seja a melhor ideia, né? Eu acho que se a gente seleciona uma coisa e faz aquilo, e não precisa ser uma única coisa durante o dia inteiro. Ele fala em algum momento do livro que você não vai ficar produzindo com qualidade o dia inteiro, todos os dias, mas sim em um determinado período. E é nesse determinado período que você tem que colocar a sua única coisa. Sim. Então você ainda vai estar fazendo as outras coisas, mas elas não vão ter a mesma qualidade. E você já sabendo disso, você deixa para um período que você sabe que não vai conseguir produzir com o mesmo afinco que, sei lá, que é a sua única coisa. Então você saber, entender que não é sobre fazer tudo com qualidade, mas sim algumas coisas com uma qualidade maior do que outras. Sim, sobre isso de que você falou, não é todo dia, né, que a gente vai conseguir fazer o dia inteiro isso. Ele fala também uma parte sobre, porque ele divide em 3 partes, né? A primeira parte são as mentiras sobre o tema no geral, né? Aí a segunda parte são as verdades, que aí ele mostra como que você tem que fazer. E a terceira parte são ele explorando todos esses resultados, né? E aí, na primeira parte, que é da parte da mentira, ele fala sobre... Cadê o capítulo? Peraí. A vida disciplinada. Esse daqui é a força de vontade infinita. Ele fala que é uma mentira. As pessoas que, sei lá, às vezes imaginam que a gente tem uma força de vontade infinita quando você encontra a sua única coisa. Mesmo você encontrando a sua única coisa, você não tem uma força de vontade infinita. Você nem sempre vai ter essa força pro todo dia, durante toda a semana. Aí ele fala basicamente para você fazer essa única coisa no momento em que você está com mais força de vontade no dia. E você literalmente meio que tirar isso de frente pela manhã. A primeira coisa que você tem que fazer. A primeira coisa tem que ser a única coisa. Você concorda com isso? Eu concordo. E eu acho que varia de realidade para realidade. Por exemplo, eu vou dar a minha vida como exemplo, né? Tem os dias que eu vou pro escritório trabalhar, eu tenho talvez 30 minutos para fazer a minha única coisa. Os dias que eu estou em casa, eu tenho um pouco mais de uma hora e meia. Sim. Então, Gui, indo pro próximo tópico aqui. Tem uma parte, várias vezes ele fala, né, sobre a gente fazer menos, sobre a gente ser um pouco mais minimalista. Tanto que tem uma citação, várias partes do livro tem citações assim, vermelho de algum outro autor, né? E aí tem uma que o cara fala assim, que o objetivo dele não é trabalhar muito ou ter muita coisa para fazer e acumulando as coisas no trabalho, criar uma empresa que tenha muita responsabilidade, tenha muitas tarefas para ele desenvolver e que ele tenha muita reputação naquilo. O objetivo dele era justamente ele fazer com que no futuro ele trabalhe menos.
fazendo menos coisas, né? E aí, uma vez você falou pra mim que você gostava você tava mais na vibe de repetir conteúdos que você já tinha visto, ao invés de sair disparando aí, fazendo um monte de coisa. Que aí eu acho que entra nessa ideia de minimalismo, de menos. O que você tem pra compartilhar com a gente sobre isso, de repetição de conteúdo? Faz umas 2 semanas, assim, que eu tive meio que o insight da virada de chave. Quando eu vi um CEO de uma empresa que fatura 80 bilhões de reais no ano, falando que ele lia o mesmo livro todos os anos. Já fazia 10 anos. O livro em questão é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mentira. Que para quem já leu, sabe que é um livro que ele é muito completo, de como você lidar com as pessoas. Então, se é já algo meio completo, ele não tem o porquê de ficar buscando coisas além, se aquele conteúdo em si já é muito completo. Então, quando ele falou que lia todos os anos aquele livro, há 10 anos, 10 anos. eu já falei, cara, ele tem alguma coisa ali que faz sentido. Ou seja, se você lê aquele livro, você, inclusive no livro, o Dale Carnegie, ele fala para você ler o capítulo e não pular pro próximo, e sim reler aquele capítulo. Então, se você tá sempre pulando, você lê um livro, aí você já começa outro, eu acho que você não tem tempo para absorver e aplicar. Porque, beleza, você não vai conseguir ter todo o corpo do livro, mas você vai entender a mensagem principal. Só que livros complexos e completos, eu acho que você precisa ler mais de uma vez. Você precisa entender o assunto mais de uma vez para você tornar parte da sua identidade. Então, é algo que eu tô fazendo agora. Eu não tô mais buscando podcast novo, eu não tô buscando mais livro novo. Eu tô só relendo e ouvindo e estudando as coisas que eu julgo como bases, que são os pilares, que sem elas nada além, nada complexo vai funcionar. Sim. Então eu tô mudando essa minha atitude frente às coisas para tudo aquilo que eu estudei no último ano, eu quero revisitar, porque por mais que eu lembre da ideia central, eu não sou a mesma pessoa que eu era um ano atrás. Então eu vou, além de entender a nova ideia central de uma maneira diferente, eu vou captar coisas que eu tinha deixado passar. Então eu acho que, além de você tirar um pouco daquela obesidade mental, porque se você está sempre buscando algo, você está sempre cheio de ideias novas, mas nunca conseguindo colocar em prática. Então, se você consegue revisitar, entender bem, você consegue trazer mais profundidade para as ações. Caraca, faz muito sentido. Eu tenho muita dificuldade com isso de repetir conteúdos, porque eu tenho uma leve crença limitante dentro de mim de que, assim, por exemplo, eu não consigo muito repetir filmes, eu não consigo muito repetir restaurantes, porque na minha cabeça parece que a vida sempre tem uma coisa melhor para nos proporcionar. E aí isso acaba fazendo eu levar muito meu foco e eu gastar muita minha energia com coisas novas e gostar de experimentar coisas novas. Livro, conteúdo, sei lá, canal de várias pessoas, podcasts diferentes. Você sempre teve isso? Você sempre teve essa mentalidade? Não sempre, né? Porque você falou que já faz umas 2 semanas. Mas você tem essa mentalidade, já em algum momento da sua vida, você teve essa mentalidade parecida? De sempre querer buscar coisas novas? Ou você sempre lidou bem com essa questão de repetição? De repetir uma coisa que você sabe que é boa e você sabe que você vai ter retorno com aquilo. Coisa simples, Então, um restaurante, qualquer coisa. Na verdade, eu diria que 90% da minha vida eu sempre estava querendo. Eu nunca conseguia manter a mesma coisa, sei lá, por um mês ou por 2 semanas. Eu sempre estava indo atrás de algo novo, porque eu sempre achava que tinha algo melhor. E, de fato, se eu não conseguia aprofundar, eu achava, era natural que eu ia achar que ia ter algo melhor, porque eu não sabia até que ponto era o limite máximo daquele conhecimento. Mas, conforme eu fui lendo, né, livros de pessoas que tiveram sucesso em qualquer área da vida, né? Umas que conseguiram sucesso do zero, outras que ganharam sucesso, mas souberam gerenciar. Eu percebi que elas têm em comum essa atitude centrada. Então, cara, você lê o mesmo livro, talvez todo ano você lê o mesmo livro. E não quer dizer que você só vai ler o mesmo livro, você só vai ler os mesmos livros todos os anos. Mas que você tem 100% de uma barrinha, né? Você pode pegar, sei lá, 50% e alocar para repetir as coisas, os outros 50% você divide para explorar coisas novas ou repetir as coisas com um pouco de alterações. Dá para você ir brincando ali até que você encontre o que faz sentido. Não, faz sentido. Eu acho que você falou um negócio que me pegou. Você falou assim, que as pessoas, essas pessoas que você viu que tinham esse tipo de comportamento, elas eram mais centradas. Você acha que essa questão, né,
de você ter não só de você ler um livro, o mesmo livro por 10 anos, né? Mas que esses comportamentos, esse tipo de comportamentos tem a ver com sucesso justamente por fazer as pessoas... Porque eu vejo que, assim, quando eu passo muito tempo escolhendo coisas novas, eu tô alocando um esforço muito grande para procurar, entendeu? Sendo que era um esforço que eu poderia estar gastando para interpretar um conteúdo, reinterpretar um conteúdo que eu já tive contato, né? Você acha que tá mais relacionado com o sucesso no geral? Para todo mundo, assim? Todo Eu mundo que você acho conhece? que. Eu não acho que seja uma regra, porque eu acho que tem momentos da vida que é mais interessante você experimentar de diversas coisas. Então, eu acho que nos últimos anos em que eu estava experimentando, por exemplo, livros diferentes, diferentes contextos, me ajudou a identificar algumas coisas que faziam sentido para mim e outras não. Então, eu fui Sim. expandindo o meu leque de possibilidades que antes era muito fechado, já que eu pouco lia, Uhum. até que eu cheguei, acho que num nível razoável de possibilidades que eu encontrei e eu consegui identificar as que eu quero mais me aprofundar. Então eu acho que essas pessoas de sucesso também fizeram isso. Elas foram tentando. No começo, Uhum. tentando diferentes coisas, Faz vendo o que fazia sentido. sentido, o que funcionava. E elas replicavam aquilo que funcionava e eliminavam o que não funcionava. E aí, Uhum. naturalmente, você vai, cada vez que você replica o que funciona, você vai afunilando. Você vai afunilando Uhum. e aí você Total. encontra. Então acho que não é a palavra equilíbrio talvez não seja a melhor maneira, mas É, funciona. Você tem um momento de mais exploração e um momento de mais centralidade ali. total. A gente vai falar de equilíbrio já já, né? Mas queria compartilhar uma história sobre isso, de você experimentar várias coisas. Uma vez eu recebi uma caixinha de perguntas no Instagram de uma menina falando que tinha acabado de sair da escola e não sabia exatamente o que ela queria fazer de faculdade, o que queria fazer da vida. E aí, eu não sou a favor da ideia de que, não sei você compartilha a sua opinião comigo, mas eu não sou a favor da ideia de, sei lá, vou tirar 1 ano sabático, 2 anos sabático depois da escola e vou ver aqui o que eu quero. Vou, sei lá, viajar, dar uma relaxada antes de entrar numa faculdade. Eu não sou muito a favor dessa ideia, porque eu acho que quando alguém vira e fala assim, vou tirar 1 ano sabático. Para mim, na minha cabeça, por mais que essa pessoa viva muito, crie experiências, crie conexões, ela não tá de fato construindo o futuro dela, certo? Não necessariamente. Ela tá ali por isso que eu não me chamo sabático. E eu realmente vejo isso um pouquinho, eu vejo como uma, uma perda de tempo. Pode até ser um termo meio exagerado, mas eu vejo levemente como uma perda de tempo. E aí eu tinha respondido para essa pessoa na caixinha assim, que ela tinha que simplesmente começar a fazer várias coisas. Não interessa o que fosse, era tipo só ela começar. Não sabe o que quer? Meu, sei lá, vai virar garçonete para ver se você gosta do ambiente gastronômico. Não sabe o que quer? Vai, sei lá, trabalhar com atendimento ao público. Entre em alguma coisa, sei lá, vai distribuir panfleto, faz qualquer coisa. Mas vai disparando sua atenção para várias coisas no começo, porque uma hora você vai se encaixar, entendeu? Não sei, mas na minha cabeça eu acho muito mais produtivo fazer isso, você ir disparando sua atenção para várias coisas assim, no começo, quando você não sabe o que quer, que nem você falou, do que você simplesmente tirar 1 ano sabático e esperar, sei lá, vir magicamente. O que você acha? A minha experiência foi de quando eu me formei do ensino médio no ano seguinte, eu não entrei na faculdade logo de cara. Eu tinha me Uhum, inscrito para fazer sim. cursinho, só que eu Uhum, fui 2, 3 semanas e começou a pandemia. Então sim. o resto do ano inteiro foi o meu ano sabático que eu só fiquei jogando Uhum, videogame. sim. Eu não acho que isso tenha me ajudado, porque Uhum, eu não enxergo que eu cresci a partir disso, exato. mas eu acho que se você vai tirar um ano sabático, eu acho que a ideia é você tirar um ano sabático ativo. Então, talvez você não queira Exato. entrar numa faculdade logo de cara, mas igual você falou, se Sim. possível arrumar um emprego, se você tiver a oportunidade de fazer intercâmbio, eu acho que é uma ótima Uhum, oportunidade de se ter, porque você vai aprender uma língua nova, você vai conhecer uma cultura nova, e são nessas coisas que eu acho que elas vão formando a sua personalidade, e aí você vai identificando coisas que vão fazer sentido para você. uhum, Se você não tem oportunidade de fazer intercâmbio, eu sim. imagino que nem todo mundo tem, porque realmente é caro, mas se você pode arrumar um emprego em algum lugar, fazer trabalho voluntário, ler, Uhum, estudar. Você não precisa só estudar na faculdade, né? Você pode ir numa biblioteca, num sebo, comprar livros baratos, na biblioteca ali, uhum, identificar coisas de uma postura ativa, de uma postura de curiosidade.
pra você ir identificando. Não um ano sabático, não vou fazer nada, por nada, vou ficar só no TikTok, no Instagram. Aí eu não sei se também é tão interessante. Mas se você vai ter uma postura ativa, eu acho que é válido. Agora, se você não é uma pessoa que tem tanta disciplina assim, talvez seja melhor você entrar numa faculdade qualquer que faça algum sentido pra você, ver se você gosta ou não, estipula um prazo, em 5 meses eu não gostar, eu vou desistir, porque você também não precisa ficar até o fim. Se você não gostar, você definir um prazo ali, você fala assim, cara, não gostei, tem porque você ficar ali preso também, né? Exato. Como a gente não fez uma introdução aqui, se você sentir a vontade, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Porque você falou que fez o cursinho, né? E aí eu acho que entra muito, a sua história exatamente da faculdade, eu acho que entra muito nisso. De você disparar sua atenção para algumas coisas que, pode até fazer um pouco de sentido, mas depois você mudar de rota. Porque aí você entendeu o que você quis, né? Só que você entendeu o que você quis em movimento, de forma ativa. Foi em movimento e demorou algum tempo. Então eu me formei em 2019, eu tinha 17 anos, né? E aí no ano seguinte, teoricamente, eu ia fazer o cursinho porque minha ideia era entrar na faculdade federal. Mas era uma federal diferente das outras. Que nessa federal, a minha ideia, você não precisa identificar o curso logo de cara que você quer fazer. Então foi por isso, eu não tinha certeza do que eu queria fazer. Eu vou entrar nessa, você faz um ciclo básico. Todo mundo que tem que fazer qualquer matéria de exatas vai precisar passar. Então ali, eu acho que meu palpite era que em 2, 3 anos eu ia me encontrar. Aí eu fiz o cursinho, né, porque foi pandemia, você acaba não estudando, passei na faculdade, as aulas começaram só no fim de 2021 e eram EAD. Só que como eu tinha a oportunidade de escolher as matérias, eu fui pegando uma matéria de cada. Eu peguei uma matéria de neurociência, peguei matéria de cálculo, de química, biologia, justamente para poder identificar o que fazia sentido. E aí, logo depois de 3 ou 4 meses matriculado, eu comecei um estágio em computação, porque eu tinha uma ideia de que eu queria fazer algo relacionado à computação, mas a principal ideia desse estágio era, como envolvia muito suporte técnico, eu ia ter que falar com muitas pessoas, então a minha comunicação ia ter que ser desenvolvida, e eu sabia que era uma habilidade que não importa o que eu fosse fazer na vida, eu precisaria dela. Então, talvez seja uma outra dica. Se você não sabe o que você quer fazer, talvez encontre habilidades que você vai precisar usar em qualquer uma coisa. Faz sentido. Comunicação, inglês, escrita, são coisas que você vai precisar, não importa o que você queira fazer. Então eu foquei nisso. Fiz um ano de estágio, e aí eu entrei numa outra empresa com... não tem muita coisa a ver, é uma empresa de automação industrial, eu entrei para trabalhar na parte comercial. Então a comunicação que eu tinha desenvolvido ali, eu falei, eu gostei disso, eu vou querer replicar. Então eu entrei num outro cargo de vendas, parte comercial, automação, não tinha nada a ver, mas que fazia sentido por eu querer desenvolver essa habilidade da comunicação. E é onde eu estou desde então. Mas eu fui encontrar a minha única coisa no ano passado, em 2024, quando eu decidi largar a faculdade que eu estava fazendo de engenharia para começar psicologia esse ano. Que loucura. Então eu só consegui encontrar a minha única coisa depois de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. 5 anos completos depois que eu me formei, mas sempre tendo uma postura ativa, de buscar coisas diferentes até que eu encontrasse a minha única coisa. E hoje eu consigo dizer com conforto, pelo menos até agora, que eu estou com a minha única coisa. Sim, mas depois de muita tentativa. Exatamente. E assim, são coisas totalmente diferentes, né? Não é porque você tá disparando para vários lugares que você tá numa coisa ali e você vai ficar e você vai começar a pular de galho em galho em coisas parecidas. Pode ser que a vida dê uma reviravolta, tipo, que nem deu a sua, e você saia de uma área de exatas para ir para a área de ciências humanas, biológicas, né? Que o povo sempre... Até hoje eu não sei se psicologia é ciências humanas ou se é mais biológica. Eu chamo de área da saúde e vou ficar satisfeito chamando de área da saúde. Exato. Então, é muito sobre isso, eu acho, sabe? Essa eu acho que é a diferença. Principalmente quando a gente é muito novo. O pessoal, ele tá acostumado a assumir uma postura mais passiva, mais vítima, e falar assim, putz, não sei o que fazer, então vou ficar aqui. Não, você não sabe o que você vai fazer, então vai descobrir, vai fazer alguma coisa que uma hora você vai entender o que é aquilo que você realmente gosta, né? Eu defendo muito a ideia de que o trabalho, principalmente para quem é novo, para quem não sabe o que é fazer tudo, ele é um veículo, ele é um meio, ele é uma ponte de você descobrir o que você quer ou você simplesmente descobrir aquilo que você quer se aperfeiçoar. Eu acho que os jovens ficam muito presos na ideia de que assim, putz, vou entrar nesse emprego aqui, mas não tem muito a ver comigo. É tipo, por exemplo, quando você entrou nesse seu primeiro emprego, que você fez o primeiro estágio, não era algo que você queria 100%.
Você queria desenvolver a comunicação, né? Ou não queria, não lembro. Sim, Queria queria. desenvolver Sim. isso. E aí você focou nisso, né? Na habilidade. Eu acho que a gente tem que olhar mais com esse olhar mesmo. Não, tipo, não quero trabalhar nessa empresa que, sei lá, vende embalagem. Que é uma distribuidora de embalagem, que eu não vejo valor nessa empresa. Tipo, a gente não tem que ver as coisas tão assim, né? Acho que a gente tem que ver a foto grande mesmo. Você vai falar assim, tá, como que eu vou conseguir me desenvolver aqui, nesse cargo? E aí sim, você vai levando para outras áreas, e aí sim você descobre a sua única coisa, né, no caso. Sim, eu acho que tem duas perspectivas que podem tirar um pouco esse peso e fazer você ter essa postura ativa no trabalho. A primeira é que não é ter medo de errar, porque você pode entrar num lugar e você atira. Se você não sabe qual que é o seu alvo inicial, atira para qualquer lugar, você vai encontrar coisas que não são o seu alvo, então você já vai eliminando, ou seja, você está ficando mais próximo de encontrar o seu alvo, e se você tiver sorte de encontrar seu alvo logo de cara, maravilha. E a segunda coisa é, se você entrar em algo e você não gostar, você pode desistir. Você não precisa ficar tentando fazer aquilo se tornar bom. Se entrou numa faculdade por 6 meses, você vê que não faz sentido nenhum com você, só sair. Tipo, beleza, o dinheiro já foi gasto e tudo, mas você não vai recuperar aquilo. Você vai, se você continuar num lugar que não faz sentido, você vai estar gastando mais tempo e mais dinheiro. Aí sim vai ser o verdadeiro desperdício. Sim. Que aí entra muito no tema daquele outro livro, que a gente pode fazer também, com certeza, assim que eu terminar de ler, o Desistir, da Anne Duke, que não é porque você tomou uma decisão, por mais importante que essa decisão pareça ser, uma faculdade, um emprego, sei lá, por mais importante, por mais peso que ela tenha, você pode desistir, entendeu? Você tem essa capacidade de desistir, de mudar de rota, e o custo de desistir às vezes é muito maior do que o custo de ficar tentando ali, né? De ficar tentando se esforçar, de ficar tentando, será que aqui vai dar certo? Não dá? Será que eu continuo? Mas assim, é um equilíbrio, né? Também não gosto dessa palavra. Um contrabalanço, que nem o livro usa aqui. Sim. Um contrabalanço de você ir disparar para todos os lugares, sua atenção ali, e você tentar se manter ali firme por um tempo. Porque eu acho que também não dá pra entrar e falar, não é isso, vou pro outro. Não é isso, vou pro outro. Porque tem gente que também faz isso, né? Tem gente que fala, passiva esperando, mas tem gente que vai tentar descobrir coisas novas, só que não se dá o tempo suficiente pra realmente descobrir, né? Se é aquilo que ela gosta, etc. Enfim, você quer falar mais uma coisa disso ou a gente pode ir pro próximo tópico? Não, podemos passar, se concorda. Próximo tópico? O próximo tópico, deixa eu ver se eu acho aqui, mas era sobre a parte do equilíbrio. Nós dois, eu acho que a gente defende muito isso, né? Eu acho que a gente pegou essa ideia, não sei, mas eu pelo menos peguei essa ideia do RD com Wesley, de que não existe equilíbrio. Não existe isso de ter uma vida equilibrada, né? Achei aqui a parte, era um capítulo 8. Ele tem até uma citação aqui escrito. Peraí, ó. Equilíbrio é papo furado, é um sonho impossível. A busca do equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal é destinada ao fracasso, além de dolorosa e destruidora. Qual é o seu ponto de vista? Eu acho que, sei lá, o primeiro passo acho que seria organizar a vida em áreas, né? Então você tem a área dos relacionamentos, e aí você tem a sub-área, você tem a área da saúde, você tem a área do trabalho, a área do lazer, e provavelmente alguma outra área, pode incluir as finanças. Se você tentar dedicar a mesma quantidade de energia para essas 5 áreas ao mesmo tempo, que eu entendo que isso seria o equilíbrio, você não vai conseguir, na minha opinião, no que eu presenciei, no que eu estudei de outras pessoas de sucesso, você não vai conseguir equilibrar todos os pratinhos na mesma medida. Sim. Então, não é que eu não defenda que você não deva buscar uma vida saudável, muito pelo contrário. E justamente por defender que você deva buscar uma vida saudável, eu acho que existem momentos que você tem que priorizar uma coisa ou outra. Sim. Então, beleza, se a minha saúde não vai ser uma prioridade agora, vai ser o trabalho. Só que eu não posso despriorizar tanto a saúde ao ponto que ela vai começar a atrapalhar a minha prioridade do momento. Sim. Então, se eu vou ficar priorizando o trabalho, eu tenho que ter um limite ali de quantos meses ou semanas que eu vou priorizar o trabalho e vou despriorizar a saúde. Porque a partir desse limite, vai sair tudo do eixo. A saúde vai começar a piorar muito, já a prioridade que era para seu trabalho não vai render porque a saúde está caindo. Então é como se fosse um jogo de você mexer
os níveis. Uma hora eu vou priorizar o Exato. trabalho, até o período que eu preciso de voltar a priorizar a saúde para recuperar o gás e voltar a recuperar o trabalho. Então é como se você fosse sempre numa troca ali. Uma hora você prioriza um, outra hora Sim. você prioriza outro, porque se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, acho que você não consegue atingir o mesmo nível de qualidade. É exatamente isso que ele fala, na página 88, que ele fala sobre o contrabalanço. Ele troca a palavra equilíbrio pela palavra contrabalanço. Ele literalmente fala que, ó, tem até a última frase aqui que tá grifada. Nem fique longe por tanto tempo ao ponto de não restar nada esperando quando você retornar. Quando você muda de uma área para outra e você vai contrabalanceando, você não pode tanto se afastar dessa área ao ponto de não restar nada ali, entendeu? Por exemplo, se afastar muito da saúde, focar muito em trabalho, aí quando você não tem saúde, entendeu? Aí você não faz nenhum nem outro. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer, eu grifei pra você, eu vou ler o trecho dele. O trabalho é uma bola de borracha. Se você alarga, né? Se você deixar ela cair no chão, ela quica de volta. As outras 4 bolas, família, saúde, amigos e integridade, são feitas de vidro. Se você largar uma, ela será arranhada, lascada ou talvez até mesmo despedaçada, sem chance de conserto. Você concorda com essa ideia de que o trabalho é uma coisa, pelo que eu entendi aqui, né? É de borracha, então é uma coisa mais flexível, não vai quebrar, não vai rasgar. E as outras áreas, família, saúde, amigo e integridade, são de vidro. Você concorda com isso? E por quê? Eu concordo. Eu li um livro que chama Uma Boa Vida, que é o livro do estudo de Harvard, que começou talvez em 1938. Eu acho que eles vêm acompanhando as pessoas e os descendentes dessas pessoas para definir o que significa, o que mais prediz felicidade. E no fim do livro eles chegam em uma conclusão. Eles pegam 2 pessoas. A pessoa A tinha muito dinheiro, se não me engano era advogado, tinha muito dinheiro, tinha todo esse propósito que o trabalho pode trazer, mas ela tinha uma fragilidade, uma superficialidade nos relacionamentos. Enquanto a pessoa B, se não me engano era professor, a renda dessa pessoa era menor, mas por ser professor ele tinha bons relacionamentos na escola, Tinha tinha muito bons contato, né, relacionamentos social. com a família. Então, eles, durante todo o estudo, os níveis de felicidade da pessoa, que era a pessoa B, que era o professor, ele foi escolhido um dos, se não o mais feliz do estudo, enquanto o outro, que tinha dinheiro, tinha todo o propósito que o trabalho pode preencher, foi uma das pessoas mais infelizes. Então, eu concordo, isso não quer dizer que você tem que ser uma postura passiva em relação ao trabalho, mas eu acho que se você está no nível crítico, em que você tem que priorizar relacionamento, saúde ou trabalho, o meu palpite é que eu priorizo a saúde ou o relacionamento. Porque o trabalho, de alguma forma, eu posso fazer voltar depois. Agora, relacionamento e saúde, às vezes, se chega num ponto que não tem volta. No trabalho, eu acho que não existe esse ponto em que você não tem volta. Você pode ser demitido, é difícil, às vezes, você se colocar, você ter que estudar, sim, é difícil, mas existe alguma chance. Saúde e relacionamento pode ser que chegue num nível que não tenha nenhuma volta, justamente. A bola bate e quebra. Não volta. Sim, total. Nossa, você fez um link realmente muito bom de linkar essas 2 coisas, porque se você for ver, ele fala trabalho, é a bola de borracha, e a bola de vidro é família, saúde, amigos e integridade. É literalmente a única coisa que está relacionada com o dinheiro, nessas 5 áreas que ele traz, é o trabalho. E a única coisa que tá menos relacionada, a última coisa que tá relacionada ali com a felicidade de qualquer tipo de pessoa, de qualquer ser humano, é o dinheiro. Tipo, a felicidade em si, ela envolve muitas coisas. Ela envolve a saúde, porque você tem que ter os hormônios, as vitaminas, tem que ter o sistema fisiológico funcionando, né, tudo em dia, para ter felicidade, os relacionamentos, etc. Mas uma dúvida, por exemplo, aqui, amigos. Ele cita essa área também, a área amigos. Por que a área amigos é considerada uma área de vidro, da bola de vidro, sendo que a gente pode arrumar outros amigos? Claro que não chega a ser no nível de tipo de relacionamento. Que você tá ali com a sua esposa e você pode arrumar outra esposa. Não é tão fácil assim, né? Na parte do casamento. Mas, por exemplo, amigos, do meu ponto de vista, a gente consegue fazer essa troca mais facilmente. Por que não seria uma bola de borracha a parte de amizade? Essa é uma boa pergunta. Não acho que eu vou conseguir dar uma resposta pronta assim, a partir da minha opinião. Sim. Mas eu acho que. Qual que é a sua opinião? Você concorda com isso?
Concorda que eu não poderia sei ser de se eu, borracha ou não? eu não sei se eu concordo ou discordo. Uhum. Porque eu acho que o relacionamento amoroso e de família, ele serve uma função, enquanto o relacionamento de amigos serve uma outra função. Sim. E eu percebi nesse livro que fala do estudo da felicidade que você não necessariamente precisa ter um relacionamento amoroso para viver uma vida feliz. Talvez os amigos sejam de tal forma suficiente. Então, a minha ideia, talvez, não vou conseguir confirmar, teria que perguntar pro escritor do livro. Mas de Sim. ser, será que ele fala, tipo, ou relacionamentos amorosos ou amigos, ou ele fala e, né? Você tem que ter os dois, ambos juntos são de vidro, ou Sim. se você tiver um relacionamento amoroso, talvez o de amigo não seja de vidro e Ah, tá. vice-versa. Eu não sei. Não, ele cita aqui, ó, família, saúde e amigos. Eu acho que o relacionamento amoroso talvez entre na família, entendeu? Tá. Aí por isso que eles separam. Não, é. Mas você acha É, que é mais flexível a área de amigos, por exemplo, como o trabalho? O trabalho é uma coisa mais flexível, a questão do dinheiro, tudo é de borracha. Você acha que amigo também é amizade? então, eu acho que talvez entre num ponto mais, não gosto dessa palavra, mas mais interno. Que, por exemplo, se tenho dois caminhos para trilhar, um deles eu vou ter que abrir mão do trabalho e um Uhum. deles eu vou ter que abrir mão dos amigos. Qual que Sim. vai ser que vai mais gerar prejuízo no meu bem-estar? Provavelmente, gerindo por mim, que se eu abandonar meus amigos para focar no trabalho, eu não vou me sentir bem, porque aí é algo meu, porque faz parte dos meus valores. Sim. Por mais que eu Uhum. possa encontrar amigos, eu não estaria me sentindo eu mesmo valorizado se eu tivesse abrindo mão de pessoas que são importantes para mim, mesmo que eu possa encontrar novos amigos, sim, eu posso, assim como posso encontrar novos relacionamentos Sim. amorosos, mas eu não me sentiria bem em priorizando o trabalho em relação aos amigos. É óbvio que em alguns momentos você tem que priorizar o trabalho em relação aos amigos, mas a gente está tratando em casos extremos aqui, né? Que ou você tem que abrir mão do Sim. trabalho e você perde, ou você perde os amigos. Uhum. Eu prefiro perder o trabalho do que perder toda essa minha rede de apoio. Porque Sim. se eu tenho minha rede de apoio, eu acho que eu consigo voltar pro trabalho. Agora, se eu só tenho trabalho e Exatamente. não tenho nenhuma rede de apoio, talvez eu quebre e eu fique sem nada. Tipo a saúde, né, por exemplo. Você tinha falado sobre das áreas, né, que a gente falou sobre contrabalancear. Eu lembrei do exemplo da Misa, a CEO do G4 Educação, que ela deu uma vez no curso. Ela falou que recebia várias perguntas de como que ela conseguia equilibrar, né, uma empresa. O G4 tem, sei lá o quê, acho que quase 400 funcionários. A empresa que faturou 300 milhões ano passado, tudo. E aí sempre perguntam para ela como que ela conseguia equilibrar todas as áreas da vida. E ela falava que assim, cada área é como se fosse um prato de vidro. Ela tinha todos os pratos na mão. Ela começava o dia, iniciava o dia ali com alguns pratos na mão, e ela ficava tentando fazer um malabarismo para equilibrar. Eventualmente, um prato caiu no chão e quebrava. A única coisa que ela tinha que ter na mente dela quando ela começava o dia, quando ela terminava e depois começava outro dia, é que ela não podia deixar cair um prato extremamente importante, tipo um prato extremamente negociável. Então, ela não poderia deixar de cair, por exemplo, o prato da saúde, por isso que ela vai lá e treinava todo dia para academia, mesmo que fosse um pouquinho. Porque se você quebra um prato, que é muito importante, não faz sentido todos os restos dos outros pratos que continuam na sua mão, né? Uhum. Então, acho que é uma visão legal a gente ter esse foco de que, tá, beleza, eu não vou conseguir dar conta de tudo nessas 24 horas, mas aquilo que eu não der conta, não tem que ser a minha única coisa. Que nem voltamos no início do vídeo que você falou, né? Que você tem que começar o dia com a sua única coisa e dar prioridade. Pode ser que você não faça todos os dias, mas se você tem que fazer, tem que colocar aquilo com prioridade. Então, acho que a única coisa é justamente, a única coisa não pode ser esse prato que tá indo pro chão quebrado. Porque uma vez que Sim. você define, tem que ser esse pronto. E você acha que se a gente deixa o prato cair dessa única coisa, ela deixa de ser a única coisa? Você acha que é porque não era tão prioritária assim? Porque não era tão importante? Ou você vê mais uma questão de autorresponsabilidade? Tipo assim, caiu. Não era tão importante então. Então não era tão a única coisa. Ou é uma questão de responsabilidade, tipo, eu deixei cair. Entendeu? Não sei se faz sentido. Tá, Pergunta. eu vou tentar trazer uma perspectiva diferente. A única Uhum. coisa, tem a única coisa do momento e a única coisa para a vida. Sim. Então, às vezes, eu vou ter que abrir mão da única coisa do momento para priorizar a única coisa da vida. Então, vamos supor, a família é a única coisa da vida e o trabalho é a única coisa do momento. Uhum. Talvez a família não vai ser a única coisa do momento,
Mas se vier o caso, eu vou deixar o prato da única coisa do trabalho cair, que seja a única coisa do momento, para priorizar a única coisa da vida. Então eu acho que você tem que ter um norte ali do que é o mais importante no momento e do que é o mais importante para sua vida. E aí, a minha opinião é que você deve priorizar aquilo que é o mais importante na sua vida, se chegar nos casos extremos. Você, vou priorizar o momento, sendo que tem algo mais importante para minha vida, vou deixar esse prato cair. Eu acho que às vezes você pode deixar a sua única coisa cair agora, desde que você esteja ancorado em priorizar a única coisa da sua vida. Sim. Você acha que a única coisa da sua vida, ela tá sempre acima da única coisa do momento? Por ser do momento? Tipo assim, ou você acha que a gente pode fazer o caminho inverso e às vezes se afastar um pouco da única coisa da vida para focar na única coisa do momento? Ou você acha que não? A única coisa da vida é a única coisa da vida no geral. Então, por ela ser geral, ela sempre tá acima ali na pirâmide. Eu não diria que sempre, mas até uma coisa que eu tô lendo em um livro agora é que ele fala: arriscar é bom. O único problema é que o risco não pode ter o potencial de te levar para a ruína. Então, se você vai priorizar a única coisa do trabalho, vamos dar exemplos aqui. Então, o trabalho é a minha única coisa do momento, a minha família é a única coisa da vida. Se eu for priorizar a única coisa do momento agora, e o risco de eu não priorizar a minha família, que é a única coisa da vida, for a ruína, ou seja, for eu perder minha família, é uma conta que não faz sentido eu fazer. Porque o potencial do risco me tira do jogo. Agora, se o potencial risco não me tira do jogo e é administrável, talvez faça sentido você administrar sua coisa do momento agora, embora a sua única coisa da vida seja mais importante. Então eu acho que isso vai muito do critério pessoal ali. Sim. Acho que é importante você levar em conta de qual que é o pior cenário possível que pode acontecer. Esse pior cenário te tira do jogo, te leva pra ruína? Se sim, aí eu acho que você deve priorizar para evitar a ruína. Agora, se não, se é de alguma forma administrável, aí eu acho que cabe você pode acabar priorizando a única coisa do momento agora. Sim. Quando você fala o pior cenário te tiraria do jogo, né? Esse risco seria muito alto, tiraria do jogo. Você diz em que sentido? Porque dá um exemplo prático. Ou você tá querendo dizer que, tipo assim, te tirar do jogo, literalmente, tipo, você vai morrer, entendeu? E não vai ter nada. Eu vou tentar dar um exemplo de relacionamentos que esquece tudo que eu falei pra trás, sobre família, sobre trabalho, enfim. Se a minha única coisa da vida é eu querer montar minha família, entendeu? Ter filhos, montar toda a minha família. Se eu me relacionar com alguém que, por exemplo, não queira ter filhos, percebe que isso me leva à ruína. Não quer dizer que eu vou morrer, mas Faz sentido. me tira da coisa mais importante pra mim. Exato. Então eu entendo que levar à ruína é tirar você da coisa mais importante que você tem. Então não Faz quer dizer que a sentido. pessoa não quer ter filho que ela é errada. Não, mas dentro dos meus valores, meus objetivos de vida, não ter filhos é a ruína. Então eu tenho que tentar evitar as decisões que podem me levar à ruína. Sim, e eu acho que vai levar à ruína se você sustentar, por exemplo, nesse exemplo que você deu, né? Te leva à ruína se você sustenta esse relacionamento, né? Se você sustenta, vai realmente te levar à ruína. Mas aí volta naquilo que a gente tá falando, sobre o desistir, né? Que por mais que você entrou, seja no relacionamento, seja qualquer outra coisa, você ainda tem a capacidade de mudar e de sair desse cenário, etc. E aí você volta pro jogo, entendeu? Então é sempre. Eu vejo muita coisa na vida, eu vejo que é muito reversível. Eu acho que o pessoal, tipo, tá acostumado, né, a fazer um drama, fazer uma tempestade no copo d'água, por ficar preso nessa ideia de que, putz, tomei essa decisão, agora já era. Não sei você, mas eu vejo muita coisa como completamente reversível. Trabalho, relacionamento, dinheiro, tudo, finanças, se você tá com uma dívida. Vejo muita coisa. Porque eu acho que isso vem muito de uma ideia, não sei, mas eu sempre tive uma visão muito mais positiva das coisas. E aí acho que por isso talvez eu tenha esse pensamento, né? O que você acha? Eu acho que a sua tolerância à perda deve ser maior do que talvez a média das pessoas, porque a gente entende o que é, por exemplo, a gente tem R$100 e a gente perde esses R$100, pra gente se sentir bem, a gente teria que ganhar 200, não 100. Né? Perder dói 2 vezes mais do que ganhar. Sim. Então talvez pra você tem uma tolerância à perda um pouco maior, então você tem essa visão. Aí, por exemplo, eu, pro meu lado, eu tenho uma tolerância à perda um pouco menor. Então, de novo, você tem que tentar encontrar como que você se vê em relação a perder algo. Sim. Por exemplo, no meu caso, como eu tenho uma tolerância à perda um pouco menor que você, provavelmente, é mais difícil para eu ter que desistir de algo, porque se eu desistir de algo é como se eu sentisse que eu estivesse perdendo. Aí eu tenho que tentar fazer um jogo de perspectiva para enxergar que o fato de eu não desistir é o que significa que eu estou perdendo.
Então, se eu me manter num relacionamento com uma pessoa que não quer ter filhos, isso é a perda, e não eu perder a pessoa. É tentar fazer uma jogada de perspectiva para usar essa característica de tolerância à perda um pouco menor ao meu favor. Mas aí, Sim. de novo, é muito individual isso. Você tem que tentar identificar em você se você tem uma tolerância à perda um pouco menor ou um pouco maior, como no seu caso. Sim, sentido, total. Vamos pro próximo tópico. O segredo, décimo capítulo, a pergunta de foco. Tem um capítulo só para essa pergunta, né? Mas eu tinha grifado uma parte aqui, que não, acho que não tá tão relacionado com isso que a gente tava falando, vai mudar bastante o tópico. Vou falar a frase aqui que ele fala. O segredo de avançar é começar. O segredo de começar é dividir as tarefas complexas e esmagadoras em tarefas pequenas e administráveis e começar pela primeira. Que aí a gente tava até brincando antes de começar aqui o vídeo, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. O que você tem pra falar sobre esse tema? Sobre você só começar? E aí entra muito aquilo que a frase que a Luana fala, que a gente sempre repete também, né? Que sobre bom. Como que ela fala? Bom você se torna. Exato. Uma vez eu vi um vídeo de um cara, e eu indiquei esse vídeo pra você, dele falando, né? Vamos supor que o cara quer correr uma maratona. Se ele pensar logo em correr a maratona, e ele nunca fez exercício físico, ele tem um longo caminho até correr a maratona. É aquele que ele vai mostrando aquela estátua, né? A estátua. Sim, exato. Nossa, muito bom. Sim. Então, beleza. Se o cara quer correr uma maratona, qual é a primeira coisa que ele precisa fazer? Correr. Se ele não tem preparo físico, ele precisa correr. Então, beleza, ele começou a correr. Ele se machucou. Então, ele percebeu que não basta só correr, ele precisa também se fortalecer. Então, ele corre e se fortalece. Com o tempo, ele vai melhorando o treino. Então, a minha visão é, identifica a primeira coisa que você pode fazer, faz ela. E você vai se deparar com uma barreira. Aí, a sua próxima coisa é vencer aquela barreira. Aí, você vai vencer aquela barreira. Mas aí, você vai se deparar com outra. Só que, conforme você vai se deparando com barreiras, você tá evoluindo ali. Você tá crescendo, não é... Você não fica reto. Você tá crescendo, não linear, mas você tá crescendo. Então, você identifica o primeiro passo para começar. Se você identificou, sei lá, eu quero correr, o primeiro passo é eu correr 5 km. Você vai tentar correr 5 km, você não vai conseguir, provavelmente, se você nunca fez exercício antes. Então, você vai precisar melhorar o seu cardio. Então, você achava que o seu primeiro passo era correr 5 km. Você se deparou com uma barreira, tipo, eu não consegui correr, então você tem que definir um primeiro passo anterior a esse. Então, a ideia é definir o primeiro passo. Se você conseguir, beleza, você vai encontrar uma barreira em algum momento e aí você vai ter que definir o primeiro passo após essa barreira. Ou se você não conseguir atingir esse primeiro passo, essa vai ser a sua barreira e aí você vai descobrir o que você precisa fazer antes desse primeiro passo. De qualquer forma, ou você acerta ou você erra. Mas no final você vai estar conseguindo maior clareza do próximo passo. Sim. Eu acho que eu vi isso também num livro uma vez sobre de regulação emocional, um livro técnico mesmo de psicologia, da Archimedes, e tinha uma parte, não lembro se era exatamente nessa parte, que ele tá falando da abordagem da terapia de aceitação e compromisso, que fala que você estabelece um compromisso, né? Você estabelece uma meta ali e aí você vai quebrando essa meta. Se eu não me engano, acho que faz parte dessa abordagem, né? E eu acho que vai muito disso. Sempre quando você vai definir algo, eu acho que isso é o mais difícil. Isso eu acho que é o que faz as pessoas desistirem também. Elas veem, elas visualizam o objetivo final e elas simplesmente ficam muito focadas naquilo. E não em quebrar em processos, quebrar em submetas e seguir uma por uma. E que nem ele falou, né, que era o título lá dele. E descobrindo esses gargalos, descobre um gargalo, você conserta o outro, descobre o outro, você conserta o outro. Eu vejo muito isso no ambiente de trabalho. Lá na empresa, a gente... É incrível, porque parece uma novela. Cada hora parece um gargalo. E aí, assim, isso, que nem eu tava falando, pra uma funcionária lá. Assim, eu acho que é isso que dá sentido pro que a gente faz. Porque se sempre estivesse tudo bem, não ia ter sentido. Eu acho que não ia ter empresa. A gente tem um gargalo, aí a gente arruma esse gargalo, aparece outro. Um exemplo, assim, básico. A gente fazia o controle de leads por uma planilha do Google Sheet. Não, primeiro a gente começou fazendo o controle de leads pelo WhatsApp. A gente tava colocando as tagzinhas do WhatsApp, sabe? Pra controlar, se esse lead ia converter ou não, se converteu, se tinha agendado, não tinha. Aí, beleza, depois a gente começou a jogar para uma planilha manual. A gente criou uma estrutura lá da planilha e começou a fazer. E começou a alimentar ela um por um. Depois, eu fui no evento do G4, eles disponibilizaram uma planilha que chama Dinâmica de Foco para sair controlando esses leads. Começamos essa planilha. Depois disso, a gente começou a ver que não estava dando certo.
Porque a gente tinha um sistema, que é o Monday, e a gente estava usando o sistema e a planilha. O que a gente fez? Jogou tudo da planilha para esse Monday. E aí a gente continuou fazendo trabalho manual. Aí eu consegui aprender a mexer mais no sistema no Monday e consegui fazer algumas automações. Então, quando ele preenche o campo, preenche o outro, preenche o de data, por exemplo. E aí, cara, a gente tá agora num patamar muito melhor do que a gente começou, mas é aquilo, sempre dá pra melhorar. A gente tá nesse patamar agora, só que a gente já tá vendo gargalos. E gargalos que só vão ser superados quando a gente arrumar uma coisinha. Só que depois que a gente arrumar essa coisinha, a gente vai encontrar outros gargalos. Mas eu sou literalmente muito apaixonada por essa ideia de, tipo, arrumar um gargalo e achar outro. Parece que isso que realmente dá sentido na vida. Eu acho que o sentido não é a gente arrumar tudo, deixar tudo em ordem, pronto, agora eu vou descansar. O sentido é, tipo, arrumar um, conserta o outro, pronto, e continua. Sim. Não, concordo 100%. Você, qual que, assim, você tem uma meta. Qual que é o primeiro passo que seria óbvio de eu fazer? Se eu quero passar numa prova, o primeiro passo é, obviamente, eu estudar. Eu vou sentar, vou tentar estudar. Coloquei a meta de 30 minutos. Eu não consegui. Meu gargalo, não consegui, tá? Qual que é esse meu gargalo? Eu não dormi bem? Ou 30 minutos é muita coisa, eu preciso estudar por 20? E aí você identifica o gargalo, você descobre como resolver esse gargalo, aí você vai melhorar, você vai deparar com outro, e assim você melhora, e aí você encontra o gargalo, aprende como resolver, coloca em prática, encontra outro. E você repete isso. Se você repetir isso para sempre, nunca vai ter um momento em que nunca vai ter um gargalo. Sempre vai estar encontrando alguma coisa. Que exatamente o exemplo que você deu da empresa é perfeito. Tem algum exemplo que está passando na sua vida agora? Você estabeleceu alguma meta recentemente e aí você está nessa fase de descobrir esses gargalos, arrumar, descobrir os outros? Você queria compartilhar? Sim. Nesse ano, conforme eu comecei o curso de psicologia, eu comecei um perfil no Instagram para psicologia. Então, meu primeiro gargalo era começar o perfil. Comecei o perfil, comecei a postar só posts escritos, só texto. Porque isso já foi o primeiro passo. Então, primeiro eu não tinha nada, não postava nada no perfil pessoal, comecei a postar escrito. Beleza, identifiquei um gargalo que é só posts escritos não vai me fazer eu crescer. Não vai me fazer atingir e entregar valor para outras pessoas. Então, eu vou precisar começar a gravar Reels. Tá, Reels talvez ainda pareça um passo muito além. Então, vou gravar Stories, porque o Stories vai ficar por 24 horas ali e vai sumir. Comecei a gravar Stories, consegui um pouco de confiança. E aí meu próximo passo era gravar Reels. Mas eu não tava nem aí pra qualidade do Reels. Eu só queria fazer uma quantidade o suficiente para que isso se tornasse meu basal. Agora que eu cheguei nesse nível de fazer o Reels se tornar o meu basal, eu vou trabalhar em melhorar a qualidade dos meus Reels. Então o primeiro passo era, o meu primeiro gargalo, criar o perfil. Depois o gargalo foi postar algo. Depois o gargalo foi me expor, comecei nos stories. Depois o gargalo, fazer em quantidade. Agora o meu gargalo é melhorar a qualidade. E aí no futuro, com certeza, eu vou descobrindo os gargalos. E esse é meu passo agora. Mas dá pra ver claramente nos últimos 3 meses que eu sempre fui enfrentando um gargalo e vendo como resolver. E sem focar em muitas coisas diferentes. O primeiro passo não era fazer um Reels perfeito. Era só me expor até que eu conseguisse a confiança suficiente para se tornar tranquilo. Agora que isso já se tornou tranquilo pra mim, meu foco é o gargalo agora é melhorar a qualidade. Total. A gente tem mais 10 minutos aqui. Eu vou passar para o último tópico, que também acho que não tem muito a ver, mas é um assunto muito bom. Eu queria que você desse sua opinião e compartilhasse mesmo a sua vida pessoal mesmo. É o capítulo 12, que fala o caminho para boas respostas. E aí tem uma citação logo na abertura do capítulo. Não sei de quem é, F.M. Alexander. Ele fala assim: as pessoas não decidem o próprio futuro, elas decidem seus hábitos e seus hábitos decidem seu futuro. Eu queria que você compartilhasse com todo mundo que está assistindo, se é que tem alguma pessoa assistindo depois, e espero que alcance muita gente, porque a conversa foi muito boa. Quais são os seus hábitos que você vê assim hoje em dia, ou que já foi no passado, só que você não pratica hoje por algum motivo, mas te ajudou muito, que tá fazendo você construir esse futuro que você quer? Que é literalmente isso que ele falou. Você não decide o futuro. Não sei se você concorda com essa visão. Acho que sim, né? Você não decide o futuro, você decide seus hábitos. E seus hábitos te levam até o lugar que você quer chegar. Quais são os hábitos que você tem hoje em dia ou já teve? São 3 hábitos, acho que principais, que hoje, quando eu tento eliminar algum desses hábitos, para tentar mais eficiência, sai pela culatra. Eu acabo tendo menos eficiência. Então, o primeiro hábito é meditar. Esse foi o primeiro hábito que eu comecei a fazer 3 anos e meio, 4 anos atrás, que se tornou
uma constância pra mim em 80% dos dias, primeira coisa que eu faço assim que eu acordo, porque me ajuda a iniciar o dia bem. Se eu não iniciar o dia bem, eu sei que nada vai Sim. resolver. O segundo hábito, que definitivamente não tinha nenhuma frequência em fazer, que é a leitura. Antes de 2021, acho que eu tinha lido, sei lá, 5 livros pela vida inteira e todos eram Diário de um Banana. Então, eu não tinha não era nem de perto um hábito. Mas desde então eu comecei a ler e hoje eu não consigo ficar sem. Então é um outro hábito que eu acho que se você tem qualquer gargalo na sua vida, você consegue encontrar um livro que vai te ajudar a resolver. Não importa qual área seja. E o terceiro hábito é algum tipo de exercício físico. Não importa qual seja. Se é caminhar, se é lutar boxe, fazer musculação, correr, pedalar, nadar. Não importa qual seja. Tanto pelos benefícios diretos, mas pelos indiretos, como melhorar o seu sono, se conhecer pessoas novas, e essas pessoas novas vão nutrir essa necessidade dos relacionamentos, elas vão te, sei lá, talvez dar ideias que você não tinha pensado antes, e diversos outros benefícios indiretos, né? Mas eu acho que esses 3 hábitos, eles são os meus pilares, assim, que hoje eu não posso, não importa o que eu vou priorizar, eu não posso despriorizar nenhum desses 3. Sim. Você considera esses hábitos como hábitos angulares? Que, só para dar uma contextualizada aqui pro pessoal, né? Hábito angular é um hábito que puxa vários outros hábitos. Você acha que desde quando você começou a fazer qualquer um desses 3 pela primeira vez, ele acabou puxando outros hábitos? Ele se tornou um hábito angular? Sem dúvida. Eu acho que o primeiro hábito, assim, que eu realmente comecei a fazer foi exercício físico. Eu comecei a treinar e aí eu queria melhorar meu treino, porque eu comecei a treinar, eu vi que tinha margem para melhorar, então o primeiro livro que eu peguei foi um livro sobre treino lá, sem saber se era bom ou não, mas eu comecei a ler e comecei a pegar algo. Aí eu encontrei algum trecho que nem era sobre exercício físico, mas era sobre mais a parte de organismo, e aí eu comecei a estudar sobre neurociência. E a partir daí eu comecei a entender como é que funciona o nosso cérebro, como é que funcionam os estímulos, os hormônios, os neurotransmissores, e aí a partir daí eu comecei a melhorar meu sono, comecei a melhorar diversos hábitos, comecei a entender o poder da meditação. Então, um hábito, ele me levou a outro, que me levou a outro, que me levou a outro. Então, todos eles hoje, de certa forma, nasceram de um hábito só, que foi começar a me exercitar. Sim. E eu não tenho dúvida que você pode escolher qualquer um desses 3. A minha sugestão sempre é exercício físico. Não importa qual seja. Eu ia fazer essa pergunta. Algum exercício físico. Qualquer coisa, por 10 minutos por dia, 15, 20, o quanto você puder. Que eu acho que os benefícios diretos e indiretos são incalculáveis. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Se tem algum que você conseguiria tirar, que na verdade é o contrário, né? Você falou que você não poderia tirar de jeito nenhum o exercício físico, mas entre outros 2, a leitura e a meditação. Você acha que hoje, sei lá, vamos supor que você perde sua visão, você não consegue mais ler. Você acha que, tipo, como que ficaria a sua vida? Eu nem consigo imaginar, mas eu acho que a leitura, de novo, ela se tornou, acho que parte da minha identidade, assim. Não importa, não é custoso ler, né? É um momento que eu espero sempre ter, sempre acordar cedo e começar a ler. Eu acho que se tiver que escolher entre leitura e meditação, eu tiro a meditação. Com muita dor no coração, eu tiro a meditação, mas aquilo não dá pra ficar sem ler. Sim, mas imagina, por exemplo, nesse caso que eu falei, se você, por exemplo, perdesse a visão, você conseguiria, porque assim, qual que é o objetivo principal da leitura, você acha? É ter o conhecimento, certo? Sim. O conhecimento você pode ter de outras formas. Então, você poderia tirar a leitura, por exemplo, ouvir audiobook, ver podcast, conversar com outras pessoas, conversar com o próprio autor do livro e ele te passar, assim, todos esses tópicos, entendeu? Faz sentido. Isso é um ponto. É que ter o livro ali em mãos pra você poder folhear, escrever, é diferente. É diferente. É isso, Gui. Acho que dá pra gente encerrar. Cara, eu não sei nem o que falar, sério. Eu pensei que a gente ia ficar totalmente perdido, assim, por tanto de conteúdo, mas eu acho que a gente conseguiu abordar muita coisa. Eu fui tirando aqui os marcadores do livro. Eu acho que a gente conseguiu ajudar muitas pessoas, espero realmente, do fundo do meu coração. Porque eu acho que é impossível alguém sair dessa conversa e, tipo, não ter um insight. Porque... Ter o próximo passo. Exatamente. Eu vi uma vez,
sabe, esses cursos assim, né, que eu vou indo de empreendedorismo, essas coisas, às vezes são cursos muito longos, assim, de 3 dias, só que eu vi já umas 4 pessoas falando que eu tava ali no networking, tipo assim, cara, às vezes você vai em vários e tipo, tá, beleza, você não absorve tanta coisa, mas às vezes é uma coisinha, uma frase que já muda tudo, que é literalmente, eu acho que essa é a única coisa, que nem fala o Exato. livro, né? Inclusive, É fica o isso. convite aí. Pegue uma coisa só. Não importa, só escolhe Só. apenas uma coisa. Toma. Escreve em algum lugar, seja nos comentários, no bloco de notas, no WhatsApp. Só pega uma Exatamente. coisa. Deixa todo o resto de lado, pega uma coisa e trabalha nessa coisa. Exato. Qual que é a sua única coisa esse ano? Esse ano, não pra vida. Eu não lembro, Curar eu não lembro se chegou a falar. os meus joelhos. Porque eu sei que Ah. isso vai aumentar muito todos os outros resultados de todas as outras áreas. Sim. Olha, falta 3 anos aqui. É a única coisa, a minha. Eu acho que eu tinha até te falado, né? Eu tava muito confusa quando virou o ano com várias possibilidades, com um monte de coisa aí, um monte de janela que tava aberta na minha cabeça. E aí, teve um dia que eu tava lendo esse livro, eu falei assim, cara, eu já sei qual que é a minha única coisa. Minha única coisa é uma coisa que não envolve uma área específica, não envolve uma habilidade específica, não envolve nada. Aí eu falei, a única coisa da minha vida que eu quero esse ano é ser mais leve. Só. Ser mais leve. E aí eu defini isso e, sei lá, a gente já tá no 4º mês do ano, eu acho que, de fato, eu tô conseguindo manter isso, né? E é muito bom, porque eu acho que eu só tô conseguindo ter esse resultado porque eu defini como a única coisa. Se eu não tivesse definido como a única coisa, não estaria Provavelmente já acontecendo, tava né? esquecido isso aí já. Exatamente, eu tava esquecida. É. Essa é só uma meta escrita. É isso, obrigada, viu, Gui? Eu que agradeço o convite. Obrigada.